Vamos então falar um pouquinho de ciência. Se a gente fosse fazer um panorama histórico, desde lá dos filósofos pré-socráticos até Galileu Galilei, nós verificaríamos que o esforço aí para construir o conhecimento racional sobre a realidade material exigiu aí o emprego de técnicas e procedimentos cada vez mais rigorosos, né, que demarcaram os limites entre o que era ou o que não era considerado científico. A ciência, então, que serviu de base à tecnologia, avançou aí possibilitando o enorme progresso em todos os setores da atividade humana. Nesse contexto dessa ciência, cabe aí refletir um pouco sobre a finalidade, né, do saber produzido e os princípios éticos que orientam essa ciência também. Então, nós podemos fazer uma conexão entre o conhecimento e poder, intelecto e vontade. Dessa forma, não só o conhecimento ele gera poder, mas o poder ele produz conhecimento também, de modo que o cientista ele não atua externamente ao seu momento histórico e não ocupa um lugar privilegiado de total liberdade. Ele não faz o que ele quer da forma como ele quer, não tem total liberdade, né? Pois o conhecimento, por ele produzido, ele se torna poder para a esfera política dominante. Então, a questão aí do método parece também aí impulsionar uma onda atual de contestação da ciência, né, que é disseminada pelas redes sociais. Então, podemos apontar uma crise nos modos de aferição da verdade, né, que fundamentam o método científico. Tem se apontado muito nesse sentido, pois há uma desconfiança em relação até à competência dos especialistas, que selecionam aí talvez determinadas evidências em detrimento de outras também relevantes. Então, falando especificamente sobre o conhecimento científico, que é complexo por natureza e cuja aí a compreensão exige um esforço mental considerável, diante de todo esse negacionismo, eu, como divulgador, sou aquele que coloca a pessoa em contato. Alguém que de maneira simples, sem ser simplório, é claro, estabelece aí uma ponte, né? Estende o convite, abre a porta para que a pessoa que esteja a fim de conhecer um pouco mais sobre a ciência, mas não seja do campo científico, né, em seu cotidiano, ela também tem a possibilidade de adentrar nesse território. Então, há uma grande diferença entre o simples e o simplório. Eu sou professor de biologia, então eu preciso fazer com que ela seja palatável, com que ela seja digerível, se eu quiser com que as pessoas tenham possibilidade de desfrutar aí dessa área do conhecimento. Então eu não posso ser simplório. Estar vivo não é simplesmente respirar, né? Então, uma opinião balizada, ela é diferente da axiologia. Quando alguém que tem estrutura de fundamento, né, diz eu acho, ela está se apoiando não só nele próprio, mas num conjunto aí de instâncias legitimadoras e revisoras do conhecimento que essa pessoa emite. Já quando é superficial, é só uma opinião, não um conceito fundamentado. Então nós vivemos em uma sociedade, em uma civilização, onde o conhecimento ele flui livremente aí ao alcance de qualquer pessoa. Mas aí na correria do dia a dia, né, a grande maioria das pessoas, né, a maior parte delas, não tem tempo de absorver esse conhecimento de forma satisfatória. E a gente não necessariamente tem aí, na verdade, uma abundância, nós temos um excesso de conhecimento. Abundância é quando a gente tem fartura, tem ali o suficiente, né? Nós temos algo que ultrapassa a nossa capacidade de usufruto, de absorção, de apropriação. Então é por isso que, em grande medida, o que falta hoje para as pessoas é o critério. É aquilo que faz com que eu, pegando o excesso, eu retire aquilo que me serve e descarte o que não me serve. Então, exatamente esse é o critério. Então, um dos exemplos que nós temos aí atualmente, muito fortes, é o exemplo do self-service, né? Quando entramos aí em uma loja, em uma livraria,
tudo quanto é mega store, há centenas de produtos à disposição. Se eu não tiver um critério, eu vou enlouquecer, especialmente no campo do conhecimento. Né? Não se deve aí confundir informação, a informação com conhecimento. Informação é cumulativa. Já o conhecimento, ele é seletivo. Então, fazendo uma analogia, comer bem não é comer muito. Né? Então, para resumir, a ideia é a seguinte: não confie no que você vê. Né? Não confie no que o professor Rafael fala. Para chegar aí à verdade, o procedimento melhor é a gente examinar a variedade de fontes e contar com um contraditório também. Né? Não existe verdade suprema. A mentira pública, ela é um ato de poder. Inventar algo sobre alguém, atacar uma reputação, é algo feito com o objetivo de controle de poder. Então pode até parecer algo novo de rede social, mas na história existem muitos exemplos de manipulação e negação da ciência, que hoje foi facilitado pela tecnologia. Então hoje existem aí escritórios especializados nessa função, com 50 pessoas trabalhando, ao invés de contratar, por exemplo, também, o que ainda é possível, protesto de aluguel, né, com cartazes pelas ruas. Então, essas pessoas, elas são pagas para produzir conteúdos falsos, manter, né, perfis ali falsos na internet, dando a ideia de que muita gente está pensando aquilo e que as pessoas estão ali tendo aquela opinião de fato. E, na verdade, a maior parte das pessoas, sufocada ali pelo excesso de dados, acreditando em muitos daqueles caminhos, elas acabam sendo aí ludibriadas. Né? Então, qual que é o objetivo disso tudo? O único objetivo é o controle da opinião pública. Pois se a gente parar para pensar, assim que surgiu a democracia, que a alfabetização se expande, a partir do momento em que a reação das redes e da opinião pública ela é muito mais imediata, né, do que no passado, esse controle ele ficou ainda mais forte. Né? Então, não existe outro caminho senão a educação, a alfabetização científica das pessoas. Diante de todo esse contexto, eu me sinto mais motivado em orientar as pessoas, em especial os meus alunos, né, para que sejam críticos. É sempre bom duvidar, pensar, a quem interessa essa informação? Quem é o beneficiário dessa informação? Quem é de fato a fonte? Né? Todo mundo está dizendo isso, há alguma fonte contraditória, então isso vai me afastar de crenças ingênuas e eu vou deixar de ser aí arrastado por essas questões. Então, a dica é nesse sentido: adote o ceticismo metódico, né? Um senso crítico metódico. Há interesses políticos, culturais, de hegemonia, de controle de opinião e de manipulação da cabeça das pessoas para manter aí o status quo do grupo dominante. Então, o novo mundo, aí o mundo das redes sociais, nós temos muitas fake news, né, do negacionismo, do achismo, ele necessita de um novo navegador, que é você, né, que deve ser crítico. Né? Navegue na internet, mas duvide sistematicamente. Né? Observe, pense. Essa imagem pode ter sido alterada. Né? Quem citou esse dado? Por que essa pessoa está dizendo isso? Qual o objetivo para que eu possa, então, formar uma opinião mais elaborada e parar de ser, aí, então, uma massa de manobra dócil para o interesse aí centralizado, um interesse político que vai apenas usar aquela pessoa que é ignorante no sentido de desconhecer a forma como a ciência ela é construída. Então a gente tem que estar atento a esses aspectos. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.